Olá, seja muito bem-vindo ao portuguesemfoco.com. Meu nome é Eliane Vieira e no vídeo de hoje nós vamos aplicar tudo o que nós estudamos no vídeo passado, que foi um vídeo sobre adjetivos. Se você ainda não assistiu ao vídeo anterior, é importante que você assista. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Você vai lá primeiro, assista aquele vídeo, para depois você assistir a esse vídeo, porque lá eu mostro toda a teoria que é extremamente importante para a gente conseguir chegar à resposta certa nessa questão de uma maneira bem simples, prática e objetiva. Então, no vídeo de hoje, nós vamos corrigir uma questão, comentar, na verdade, uma questão agora do ano de 2015, uma questão sobre adjetivo. E é importante que você entenda a primeira coisa de uma questão, que é o quê? O comando dela. Isso aqui é o comando. Isso aqui é o que você vai ter que procurar, é o que você vai ter que entender para chegar à resposta certa. Se você não entender o comando da questão, fica muito difícil você conseguir chegar à alternativa que vai garantir a sua classificação no concurso. Então vamos lá, vamos entender primeiro o que a banca quer para depois a gente achar a resposta correta. Assinale a alternativa cuja palavra ou expressão em destaque não tem a função de caracterizar o termo que o acompanha. Perceba que em nenhum momento a banca fala de adjetivo, substantivo, ela não rotula, ela não menciona nem qualquer classe gramatical. Você aprendeu na aula passada que o adjetivo tem essa função de caracterizar um termo base, um termo núcleo, que é o que? O substantivo. Então aqui, basicamente, a banca está falando de adjetivo e o termo que o acompanha é o substantivo. Então ela está falando do que nós estudamos anteriormente. Esse termo que caracteriza, que modifica o substantivo. Então vamos chegar à resposta. Ela fala o seguinte: a expressão ou a palavra em destaque que não tem a função de caracterizar, ou seja, que não é adjetivo. É isso que a gente está procurando nessa questão. Isso é muito importante, porque se você não entender o que você está procurando, fica muito difícil chegar à resposta correta de maneira prática e objetiva. Então vamos analisar. Letra A. Eu tenho aqui mudança dramática. Mudança é o termo base. Ele é, portanto, um substantivo. O termo dramática modifica esse substantivo. Logo, ele é um adjetivo. Pode ser a letra A? Lógico que não, porque a banca quer uma palavra ou uma expressão que não tem a função de caracterizar o termo que o acompanha. E dramática faz justamente o contrário. Ela caracteriza o termo mudança, ou seja, o substantivo. Letra A, portanto, não é a nossa resposta. Lembrando que você tem que analisar esse termo aqui que está em destaque, ok? Letra B, grave crise. Primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar o termo núcleo. Quando eu falo grave crise, crise é o termo núcleo, ou seja, crise é o substantivo e grave é o termo que vai especificar, vai caracterizar o termo crise. Crise pode ser qualquer uma, mas quando eu digo grave crise, aí eu modifiquei esse substantivo. Então aqui a palavra crise não apresenta a função de caracterizar, ela não modifica qualquer elemento núcleo, essa palavra já é o termo núcleo, ou seja, ela já é um substantivo. Quem vai modificar ou caracterizar esse substantivo é o termo grave. E a banca destaca a palavra crise. Portanto, aqui ela é a nossa resposta. Crise, novamente, para você não ficar com dúvida, é um
substantivo, ela não apresenta essa função de caracterizar, ok? Letra C de casa, últimas décadas. Quem é o termo base aqui? Décadas. Quando eu falo décadas, eu tenho o termo que é o genérico, é o generalizador. Agora, quando eu digo últimas décadas, aí eu especifico esse substantivo. Então, últimas é o adjetivo e décadas é o substantivo. Como últimas aqui está em destaque, não é a nossa resposta. Letra D de dado, água potável. Perceba que potável é o termo que vai caracterizar água. Ora, eu posso falar água gelada, água quente, água potável. Então aqui o termo base é água. Água é, portanto, um substantivo. Agora, o termo que vai caracterizar esse substantivo, como nós vimos na aula passada, é um adjetivo. Vou colocar aqui potável. Então, potável é um adjetivo, está caracterizando o substantivo água. Letra C, letra E de escola, crescimento da população. Perceba que não é qualquer crescimento, é o crescimento da população, não é o crescimento do menino, não é o crescimento da criança, por exemplo. É um crescimento específico da população. Então, crescimento é um termo base, é um termo genérico. Ele é, portanto, um substantivo. Deixe-me colocar aqui, somente para a gente ter todos os termos analisados. Na letra B, crise é o substantivo, grave é o adjetivo, ok? Por isso, é lógico, é a nossa resposta. Últimas é o adjetivo, está caracterizando o termo base, que é o substantivo décadas. Aqui, água potável, eu tenho água como o substantivo e potável o adjetivo. Agora na letra E, crescimento é o substantivo, da população, ele está caracterizando o termo crescimento. Mas perceba que aqui apareceu uma preposição, este de mais a, preposição mais artigo. Isto significa que eu tenho uma locução adjetiva. Essa locução adjetiva são duas palavrinhas que têm a função de uma só. Eu posso dizer crescimento da população ou, vou colocar uma seta aqui, crescimento populacional, ok? Então, eu posso trocar da população por populacional. É a mesma coisa, sendo que da população é uma locução adjetiva e populacional é o próprio adjetivo. De qualquer maneira, nós temos um elemento, uma expressão que está caracterizando o substantivo crescimento. Por isso, não é a letra E. Comprovamos, portanto, que a resposta, a única resposta possível para essa questão é a letra B de bola. É uma questão bem simples, mas se você não tomar cuidado, você acaba errando. Veja que apenas com algumas simples dicas nós chegamos à resposta correta de maneira bem calma, bem tranquila e bem direta, ok? Então chegamos ao final de mais um vídeo do portuguesemfoco.com. Se você ainda não conhece, visite aqui, ó, www.portuguesemfoco.com. Entra lá no nosso site que você vai ter mais dicas e mais aulas como essa aqui, ok? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!